E aí, pessoal, tudo certo? A gente vai falar sobre algumas das unidades fundamentais do sistema nervoso, tá? Lembra que sistema nervoso é basicamente um conjunto de órgãos, certo? Que são formados por tecidos, são formados por células. A gente vai falar das células que compõem esse sistema nervoso, certo? Ou seja, células que são capazes de basicamente promover a função de fato do sistema nervoso, que é receber estímulos ambientais externos e internos e desencadear respostas para esses estímulos, certo? Ou então, quando a gente fala de células que dão suporte às células que são responsáveis por essa formulação de resposta e de percepção ambiental. Células que sustentam o sistema nervoso, auxiliam, por exemplo, na nutrição, na oxigenação e na defesa, certo? Dos, no caso, chamados de neurônios. Os neurônios, ou melhor, o neurônio é a principal célula do sistema nervoso. Por que é a principal célula? Porque é essa a célula que vai receber um estímulo, transmitir esse estímulo, ou melhor, impulso desencadeado por esse estímulo, transmitir a mensagem que foi recebida, certo? E conseguir desencadear uma determinada resposta. O neurônio, ou melhor, neurônios formam o sistema nervoso, certo? E eles são capazes de transmitir essas informações. O neurônio ele pode perceber uma informação externa ou interna, transmitir essa informação para outros neurônios e ainda para outros tipos celulares, quando a gente quer desencadear de fato a resposta. Por exemplo, como células que formam glândulas, quando a gente quer estimular a produção de um determinado hormônio, ou, por exemplo, um neurônio pode, inclusive, estimular uma célula muscular para permitir a contração de uma musculatura, para permitir que a gente tire a mão de uma panela quente. Tranquilo, gente? Tá. O neurônio é uma célula bastante complexa. É tudo isso aqui, formado por algumas porções diferentes que a gente vai nomear de maneira diferente e a gente precisa saber esses nomes, tá? Então, tá vendo essas ramificações que eu tenho aqui em preto? São chamados de dendritos. Os dendritos, formam uma porção do neurônio que é capaz de perceber o meio. É o dendrito que vai receber uma determinada informação, tá? É ele que vai perceber o ambiente, tá? A partir do momento que existe a percepção de um determinado estímulo, certo? Esse estímulo percebido pelos dendritos passa para uma região que é denominada de corpo celular. O corpo celular é a central desse neurônio. É aqui onde está o núcleo, onde existe o material genético, de fato, dessa célula, que vai comandar, de fato, toda a atividade da célula. E é aqui que ocorre, por exemplo, a produção do que a gente chama de neurotransmissores. Pessoal, lembrando, neurotransmissores são mensageiros químicos. São substâncias que vão, basicamente, ser passadas de um neurônio a outro para transmitir essa informação, ou de um neurônio para uma célula muscular, por exemplo, também com o objetivo de transmitir uma informação. Os neurotransmissores, então, são produzidos aqui no corpo celular, tranquilo, gente? E vão ser armazenados lá no final do neurônio, nessa bolsinha aqui, que a gente vai chamar de, pode chamar de bolsa sináptica, botões sinápticos ou vesículas sinápticas. A função dessa vesícula sináptica é armazenar neurotransmissores. Tranquilo? A gente vai falar um pouco mais dela já já. Então, o estímulo foi percebido pelos dendritos, passa pelo corpo celular e vai em direção ao axônio. É aqui que vai existir a transmissão do que a gente chama de impulso nervoso. O impulso é a mensagem, certo? É a informação que está sendo transmitida. A questão é que, ao longo do axônio, percebe que nessa porção aqui do axônio, a gente tem umas bolsas, como se fossem umas bolsas verdes.
Essas bolsas são porções de bainha de mielina. A bainha de mielina, ela tem caráter lipídico. E o lipídio, gente, ele tem uma função que ele pode atuar como isolante elétrico. Isso quer dizer que onde tem lipídio, não passa corrente elétrica, não passa eletricidade. E, gente, impulso nervoso é basicamente condução de eletricidade. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que o impulso nervoso, ele vai sendo transmitido, ó, entre as porções onde não há bainha de mielina. Tá vendo? É como se ele fosse saltando essas porções onde tem bainha de mielina. Isso vai aumentar a velocidade de condução das informações, tá? A bainha de mielina é como se fosse um lipídio que está presente, que é formado, né, está presente em duas células distintas. Os oligodendrócitos ou as células de Schwann. São duas células que formam bainha de mielina. Qual é a diferença? O oligodendrócito forma a bainha de mielina nos neurônios do sistema nervoso central e as células de Schwann formam bainha de mielina do sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central é o encéfalo, que é a porção onde está o cérebro, por exemplo, e a medula espinhal, tá? E o sistema nervoso periférico são os nervos que vão enervar a periferia do meu corpo, de maneira bem simplificada, só para a gente entender essa questão, tá? Existem neurônios mielinizados, existem neurônios amielinizados. Em neurônios mielinizados, ou seja, que possuem a bainha de mielina, a velocidade de condução vai ser muito maior. Tranquilo, gente? Tem o filme, que é o Olho de Lorenzo, que ele fala justamente sobre essa questão da amielinização, tá? É um processo de neurodegeneração que pode acontecer e os indivíduos, eles apresentam perda da bainha de mielina nos neurônios. A perda da bainha de mielina, ela faz com que a condução do impulso nervoso fique extremamente lenta ou mesmo paralise por conta da ausência da bainha de mielina. E aí isso vai gerar vários problemas de audição, visão, olfato, a própria degustação em si e problemas de locomoção, de contração muscular. O indivíduo ele perde, né, essas funções motoras, essas funções de paladar, degustação, visão, tudo isso acaba sendo perdido. Tranquilo, gente? O final do neurônio, que é a região do telodendro, é onde a gente tem as vesículas sinápticas. Aqui lembra, os neurotransmissores que foram produzidos no corpo celular são encaminhados para essa porção final do axônio, onde ficam armazenados nessa vesícula sináptica e, quando o impulso nervoso atinge essa porção terminal, tranquilo, os neurotransmissores eles vão ser liberados. E aí o impulso, a mensagem, a informação pode ser transmitida de um neurônio para outro neurônio ou de um neurônio para uma célula muscular, por exemplo. E aí esse neurônio vai fazer essa célula muscular se contrair. Pessoal, um neurônio que faz uma célula se contrair, por exemplo, a gente chama esse neurônio de neurônio motor. Existem 3 tipos de neurônios. Os neurônios motores são os neurônios efetores. São aqueles que vão falar célula muscular, desencadeia essa resposta que eu quero agora. Célula da glândula da tireoide começa a produzir um determinado hormônio. Então, os neurônios motores, eles vão agir em células musculares ou células de glândulas, por exemplo, para fazer com que aquela célula, de fato, realize a resposta que deve ser estimulada. Tranquilo, gente? Neurônios sensitivos são neurônios de sensibilidade, de percepção. Então, na superfície, na palma da nossa mão, por exemplo, a gente tem vários neurônios sensitivos. A porção, né, que está relacionada mais à periferia é a região dos dendritos, onde a gente vai conseguir perceber, por exemplo, se uma determinada superfície está quente, está fria, é áspera, é lisa. Tudo isso é percebido por neurônios do tipo sensitivos. E os associativos, eles fazem a associação, certo? Entre o neurônio sensitivo, então ele vai receber o estímulo de um neurônio sensitivo e vai formular essa resposta que vai ser encaminhada por um neurônio motor. Tranquilo, gente?
Só para fechar, algumas outras células do sistema nervoso. Astrócitos e micróglia. Essas células aqui, ó, oligodendrócito, células de Schwann, astrócitos e micróglia, são as células que a gente chama de células da glia, tá? Em relação a essas duas primeiras aqui, a gente já falou, que é a formação da bainha de mielina, que vai atuar como isolante elétrico. O astrócito, ele vai ter uma função de nutrição, oxigenação e suporte aos neurônios, e a micróglia tem uma função de defesa, de fagocitar, por exemplo, corpos estranhos que podem acabar penetrando no sistema nervoso. Tranquilo, gente? Então, a gente precisa saber a função de cada uma dessas células, né, de cada uma dessas 5 células principais do sistema nervoso, principalmente aqui o neurônio, que é a grande célula responsável pela percepção, condução de mensagem, de estímulos nervosos, e saber cada uma das porções desse neurônio, né, dessa célula, e qual é a função de cada uma dessas porções. Tranquilo, gente? É isso aí e até a próxima.